O jogo mais quente do momento, Dying Light 2 Stay Human, tá na área. E o lugar mais barato para garantir o teu é na Digital Games PSN. E usando o cupom aí da tela, o que já era bom fica ainda melhor, pois com ele tu garante um desconto de 15% sobre o valor total da compra. Então clica no primeiro link da descrição e conheça a loja. Beleza, pessoal? Tamo de volta com a terceira parte dos detalhes incríveis do Red Dead Redemption 2. Vocês deixaram diversas sugestões bem interessantes aí nos comentários e por conta disso eu tô trazendo a sequência, com ênfase na decomposição dos cadáveres dos NPCs do jogo. Tu não sabia disso, cara? Então fica ligado aqui no vídeo que tu vai saber de tudo. Mas antes de começar o vídeo, eu queria mandar um grande obrigado a todos os membros do canal do AEG, que são essas pessoas que estão aparecendo aí na tela. Essas são as pessoas responsáveis por apoiar o canal mensalmente e por manter aqui o meu trabalho mais forte do que nunca. Então, sem mais delongas, vamos lá para mais detalhes incríveis do Red Dead Redemption 2. Nós iremos começar esse vídeo com uma pequena coletânea referente aos detalhes dos cavalos. O primeiro detalhe foi sugerido por diversos inscritos e é referente a uma diferença bem interessante entre cavalos comprados em estábulos e os selvagens. Todos os cavalos que são comprados nos estábulos vêm com um conjunto de ferraduras por padrão. Mas você sabia que os cavalos selvagens que nós domamos e selamos não as possuem? Isso mesmo. Os motivos para isso são meio óbvios, né? Mas o interessante e até meio frustrante é que não é possível colocar ferraduras nos cavalos selvagens. Mesmo que a gente os leve para o estábulo, compre o pacote de cuidados equino e tudo mais, eles permanecerão sem. Diferente dos cavalos de estábulos que geralmente já vêm com um kit. Todos os cavalos que nós vemos com NPCs geralmente também têm as ferraduras. Mas fica tranquilo que esse é apenas um detalhe estético. A única diferença é visual e de som, né? Quando nós estamos cavalgando em diferentes planos, às vezes a gente consegue saber a diferença pelo som de um cavalo que tá com ferradura e de outro que não tá. Mas se o teu cavalo for selvagem, for aquele puro sangue árabe lá de perto de Coulter na neve, pode continuar tranquilo, a única diferença mesmo é visual, então pode permanecer com o teu cavalo selvagem de boa, sem ferradura, que com certeza tu não vai ter nenhum problema. Continuando nos equinos, um detalhe bem interessante foi sugerido pela inscrita Natália Basquera. E assim como aquela curiosidade do peixe no vídeo passado, ela provavelmente só foi descoberta por quem deixou o jogo aberto e foi receber o iFood. Ao montar no cavalo e ficar muito tempo parado em cima dele sem se mexer, tu vai começar a perceber que o animal começará a ficar cabisbaixo, estando cansado por suportar o peso do Arthur parado por muito tempo. Cara, detalhe bem interessante. Imagina como deve ser maçante para o bicho ficar aguentando um peso constante no lombo sem estar se mexendo para distribuir o peso e tudo mais. Não deve ser nem um pouco fácil. E para finalizar a pauta de cavalos nesse vídeo, eu vou falar de um detalhe simplesmente gold, implementado pelos desenvolvedores e que foi sugerido pelo inscrito Sr. Gabriel. Que o Arthur sente frio e muda totalmente o seu semblante ao ser exposto a temperaturas muito frias, todo mundo sabe. Mas tu sabia que o mesmo se aplica aos cavalos, mas de uma forma diferente? Isso mesmo. Ao analisar as bolotas do equino, tu vai perceber que elas estão lá normalmente, com um tamanho regular e tudo mais. Mas ao ir para uma região gelada, como pelas voltas de Coulter, tu vai perceber que as bolotas do coitado encolhem de frio. Cara, eu me lembro que esse detalhe foi revelado num preview antes do jogo lançar, e na época era só o que se falava, mano. Uma coisa que virou bastante pauta também era o trailer, que as pessoas perceberam que as bolotas do bicho mexia conforme o cavalo andava. Enfim, cara, a internet tem uns gostos bem peculiares. Nos vídeos passados eu mostrei que como colocar o seu belo equino na água é uma forma rápida e eficaz de limpá-lo. Bom, infelizmente esse método não se aplica a tudo. Com o passar do tempo e a frequência que as usamos, as armas, assim como o Arthur e os cavalos, ficam sujas. Nesse estado elas perdem precisão e diversas outras bases. Em resumo, elas ficam uma porcaria. E caso tu tenha a brilhante ideia de aplicar o método do cavalo às tuas armas, saiba que o tiro vai sair bem pela culatra. Ao adentrar na água com as armas no coldre, você vai perceber que as bases dela irão simplesmente pro lixo. Então se tu tiver com 100%, ela vai para quase zero em questão de minutos. Então toma bastante cuidado, pois assim como na vida real, molhar tua arma de fogo não é lá uma ideia muito inteligente. Esse detalhe foi sugerido pelos inscritos Pedro Oliveira e Munog 2017.
Esse próximo detalhe é um dos mais legais na minha opinião e foi sugerido pelo inscrito Sidney, sendo referente às autoridades policiais no jogo. Bom, todos sabem que o mapa do jogo é dividido em territórios. Temos West Elizabeth, New Hanover, Ambarino e Lemoyne. Cada território é um estado diferente com jurisdições distintas, ou seja, um policial de New Hanover não pode atuar em Lemoyne e vice-versa. E o detalhe super pica aqui tá no que acontece caso você atravesse a divisa de um estado para o outro enquanto é perseguido pelas autoridades. Ao olhar para trás e analisar os policiais logo depois de atravessar a divisa, tu vai perceber que eles ficarão parados no limite, respeitando a jurisdição territorial. O máximo que eles farão dali é dar uns tiros, mas não passa disso. Aí quando um tempinho passa, a tua bounty vai simplesmente desaparecer, mesmo se tu ainda estiver na vista dos policiais. Cara, detalhe simplesmente fantástico que eu nunca percebi durante o jogo, apesar de fazer bastante sentido, né? Outro detalhe super bacana sobre as autoridades policiais que eu não sabia e o inscrito Nicolas Marcelo Barbosa sugeriu é o que acontece quando nós ficamos muito tempo tentando entrar numa porta que está trancada. É possível tentar entrar em todas as portas do jogo, mesmo as que não têm interior desenvolvido. E ao entrar, mesmo assim, tentando forçar a porta diversas vezes, vai chegar uma hora que algum morador ou pedestre vai ver que tu tá tentando arrombar e vai chamar as autoridades. Velho, tá aí um detalhe bem interessante que eu nunca percebi, justamente por nunca ter tentado arrombar uma porta que eu sabia que não tinha como entrar, né? Eu acho que pouquíssimas pessoas devem ter tentado isso, né? Geralmente é possível arrombar ou quebrar a fechadura de uma porta trancada, mas que tem interior, né? E isso geralmente é quase sempre em missões, onde nunca tem pessoas por perto para denunciar o teu crime. Por conta disso que eu nunca descobri esse detalhe. Nesse tópico eu vou voltar a falar da curiosidade da temperatura alta no jogo, mas dessa vez fazendo algumas ressalvas que alguns parceiros aqui do canal deixaram nos comentários, em especial o inscrito Tucano de Açúcar. No vídeo eu mostrei como a temperatura sobe quando nós estamos diante de uma grande fonte de calor, como um molotov, mas saiba que é possível alcançar temperaturas ainda maiores, altamente quentes, ao simplesmente tacar fogo em si mesmo. Dessa forma tu vai perceber que a altura vai ficar insanamente alta. Outro detalhe super bacana referente aos molotovs foi postado lá no Reddit pelo usuário Captain Galahad, com algumas fotos muito interessantes dos fragmentos de cacos de vidro ao explodir a garrafa do coquetel molotov. O post teve uma repercussão gigantesca e, obviamente, eu tive que ir lá no meu jogo testar. Ao tocar a garrafa e ligar o modo foto no momento certo, bem quando a garrafa quebra, vai ser possível notar os pequenos fragmentos de vidros explodindo junto com o fogo. Olha só essas fotos simplesmente lindas, cara, que eu fiz aí, que dá pra ver o John pelo vidro, é realmente bem legal. Ao jogar o jogo normalmente, sem o modo foto, só o que nós ouvimos é o som do vidro quebrando. Mesmo que tu esteja jogando em primeira pessoa, cara, tu nunca vai perceber os cacos de vidro voando ali na tua frente. Então é um daqueles detalhes que só quem é muito curioso e fica usando o modo foto percebe. Eu fico pensando, mano, se o Red Dead 2 é assim, imagina só como que o GTA 6 não vai ser, velho. Simplesmente demais. No epílogo, nós assumimos o controle do John Marston, como todos bem sabem. E além das armas, o John também herda o diário de Arthur. E como forma de honrar o seu velho irmão, ele também passa a escrever e registrar coisas nele. Ele escreve durante a história, quando encontra um novo animal, lugares interessantes que ele encontra pelo mapa e por aí vai. Geralmente ele faz um breve relatinho ali, ou apenas registra o fato ou o item com um desenho. E o interessante aqui é a diferença entre os desenhos do Arthur e os do John. Aí na tela tá passando um comparativo desses desenhos. E como dá pra ver, os desenhos do Arthur são riquíssimos em detalhes e claramente parecem ter sido feitos por uma pessoa que dedicou um bom tempo naquilo. Diferente do John, que parecem desenhos típicos de uma pessoa desinteressada, que quer apenas registrar algo bem rápido ali e era isso. Isso reflete bem a personalidade do John, que apesar de estar usando o diário, não é tão fã assim da ideia que nem o Arthur era. Tanto que ele nem usa mais o diário lá no Red Dead 1. Olhem só o comparativo desse cervo aí desenhado pelo Arthur, que ocupa 2 páginas, e o do John, que apesar de ser um desenho bem acima da média, é bem simples em comparação aos do Arthur. Então fica esse detalhe aí bem interessante para vocês, que pode ter passado desapercebido por algumas pessoas. Ele foi sugerido pelo inscrito Benjamin Nattery.
E para fechar o vídeo com chave de ouro, eu vou falar de uma das features mais incríveis do Red Dead 2, a decomposição de cadáveres. Sim, senhoras e senhores, isso acontece e esse detalhe foi sugerido pelo inscrito Rato Maneiro. Ao matar uma pessoa ou um animal, existe a possibilidade do seu cadáver passar por diversos estágios da decomposição e com o tempo chegando até o famigerado estado esquelético. Mas para isso acontecer, é necessário que o corpo esteja em um local isolado, longe da circulação de pessoas. Caso ele esteja num local movimentado, como uma cidade ou uma estrada, o corpo vai sumir eventualmente, pois alguém, como as autoridades, vão passar ali pela estrada, avistá-lo e recolhê-lo. Outra coisa que pode acontecer, dependendo do local da natureza onde o corpo esteja, são animais necrófagos, como ratos e abutres, aparecendo para fazer uma pequena refeição. Com isso em mente, basta aguardar um tempo dentro do jogo, retornando de tempos em tempos para verificar o progresso. O tempo para uma decomposição completa é incerto, mas alguns alegam que leva cerca de 45 minutos, o que se converte em cerca de 2 dias no jogo. Mas eu acho que esse número aí pode variar de caso para caso, já que comigo teve casos em que demorou 4 dias e outros onde demorou apenas 2. Então testa aí no teu jogo e confere qual que vai ser. É necessário alguma insistência, pois algumas vezes os corpos podem simplesmente sumir. Nesses casos tu vai precisar trocar de lugar e escolher algum que seja um pouco mais isolado, mais afastado da civilização e de estradas. Ao retornar para os corpos, nós podemos encontrá-lo em uma série de estágios. Nos primeiros dias nós vemos apenas algumas feridas que provavelmente são oriundas de animais necrófagos. Depois a pele vai se deteriorando, perdendo a coloração, até atingir um dos últimos estágios, quando nós vemos apenas músculos. Esse estágio é bem interessante, cara, parece que está mumificado. Já no último estágio, nós podemos encontrar o esqueleto completo do cadáver. Depois disso, de tempos em tempos, o esqueleto vai sumindo e nós vamos encontrando apenas fragmentos, até que chega o dia que nós não encontramos mais nada. Simplesmente demais, mano. Mas diferente do que tu possa pensar, é bem complicado conseguir ver essa decomposição com sucesso, tanto que isso é desconhecido por diversas pessoas, muita gente não faz nem ideia que tem como fazer isso. Daí quando a pessoa descobre, muitas vezes elas ficam frustradas tentando ativar isso e não conseguindo, porque os corpos simplesmente somem. Mas fiquem tranquilos que em breve eu vou fazer uma live ensinando vocês a como ativar essa decomposição. Mas para não perder, cara, basta seguir o canal lá no @canal do AEG no Instagram e acessar a roxinha.tv/canal do AEG para seguir o canal por lá e conferir as lives. O link para tu clicar e acessar direto tá na descrição. Lá nos stories eu aviso quando for fazer a live, daí vocês ficam sabendo e a gente tem uma interação bem interessante lá, vocês se inscrevem no canal, a gente conversa no chat, vai ser super legal. Eu conto demais com a tua presença. Então esse foi o vídeo, pessoal, espero de coração que vocês tenham gostado. Se tu curtiu, faz aquele ritual de sempre, dá o like, se inscreve, considera tornar-se um membro também para concorrer a itens mensais e muitos outros benefícios. Também deem uma moral lá para Digital Games PSN, a nova loja aqui que tá patrocinando o canal. Eles estão dando um apoio simplesmente brutal, cara, aqui para as finanças. Então se tu tem PlayStation ou conhece algum amigo aí que tenha PlayStation e tá em busca de jogos baratos para PlayStation 4 e PlayStation 5, basta clicar no primeiro link da descrição e conhecer a loja. Diversas ofertas, é realmente bem legal e tu pode confiar 100%. Então muito obrigado a todos, nos vemos no próximo vídeo e aí na tela tá aparecendo algumas sugestões de vídeos para tu assistir. Então um grande abraço, se cuidem e a gente se vê na próxima semana. Tchau!